Lá achava que tinha encontrado um amor raro, mas entrou numa mansão que virou prisão. Mas o que o milionário fez depois a deixou com medo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. O mar batia contra as pedras da vila, com a mesma insistência de sempre, mas Clara sabia que aquela seria sua última manhã ouvindo aquele som. Aos 17 anos, carregava nos ombros o peso de uma vida que nunca lhe pertenceu completamente. A morte da avó havia deixado um vazio que nem mesmo a generosidade da paróquia conseguia preencher. Padre Antônio, com seus cabelos grisalhos e olhar compreensivo, havia conseguido uma oportunidade para ela: trabalhar como aprendiz de jardinagem na mansão dos Vasconcelos, uma propriedade imponente que dominava o horizonte da costa baiana, como um castelo esquecido pelo tempo. Enquanto arrumava suas poucas posses na mochila desbotada, algumas roupas da avó, o caderno de desenhos que era seu maior tesouro e uma foto amarelada onde sorria ao lado da única pessoa que a amara incondicionalmente, Clara sentia um misto de ansiedade e esperança. Seus desenhos eram sua linguagem secreta, a forma como conversava com o mundo quando as palavras não bastavam. Neles, capturava sombras, rostos imaginários e paisagens que existiam apenas em seus sonhos. A mansão Vasconcelos se erguia majestosa, contra o céu azul acinzentado da manhã, com suas paredes coloniais abraçadas por uma vegetação exuberante que parecia ter vida própria. Eras centenárias subiam pelas colunas, criando padrões que mudavam conforme a luz do sol. Os jardins se estendiam em terraços que desciam em direção ao mar, onde palmeiras imperiais dançavam com a brisa salgada. Era um lugar que respirava história, segredos e uma beleza melancólica que fazia o coração de Clara acelerar. Dona Eulália, a governanta, uma mulher robusta de cerca de 60 anos, recebeu Clara na entrada dos fundos. Seu olhar era gentil, mas havia algo de cauteloso em sua maneira de falar, como se escolhesse cada palavra com cuidado. "Você vai trabalhar com seu Joaquim nos jardins", explicou, conduzindo Clara por corredores ladeados de azulejos portugueses e retratos antigos. "O patrão, ele não gosta de muito movimento pela casa, prefere o silêncio." Havia uma pausa significativa sempre que mencionava Caetano Vasconcelos, como se o nome carregasse um peso invisível. Clara foi instalada no pequeno quartinho dos fundos, simples, mas limpo, com uma janela que dava vista para as estufas onde cresciam orquídeas de tons impossíveis, algumas quase negras, outras de um branco fantasmagórico. Seu Joaquim, o jardineiro-chefe, era um homem magro e bronzeado pelo sol, com mãos que pareciam extensões da própria terra. Nas primeiras semanas, ensinou Clara os segredos do cultivo, como sentir a sede das plantas, como reconhecer doenças nas folhas, como preparar a terra para receber novas vidas. As mãos de Clara descobriram que tinham memória própria. Pareciam saber instintivamente quando uma planta precisava de água, quando o solo estava doente, quando uma flor estava prestes a desabrochar. Era como se toda a conexão que havia perdido com as pessoas encontrasse nas plantas. Nos intervalos do trabalho, sentava-se sob a sombra de uma mangueira centenária e desenhava. Sempre desenhos sem rostos completos, silhuetas de pessoas que existiam apenas em sua imaginação. Foi numa dessas tardes, enquanto regava as orquídeas na estufa principal, que Clara o viu pela primeira vez. Caetano Vasconcelos caminhava lentamente pela alameda principal dos jardins, com uma postura que misturava elegância e melancolia. Tinha 42 anos, mas carregava nos ombros o peso de muito mais tempo. Seus cabelos escuros tinham fios prateados nas têmporas, e quando ele parou para observar uma roseira, Clara pode ver seu perfil. Traços aristocráticos marcados por uma tristeza, que parecia ter criado raízes em sua alma. Ele usava uma camisa de linho branca e calças escuras, simples, mas de um corte que denunciava a qualidade. Não havia ostentação em sua aparência, apenas uma sobriedade que o fazia parecer mais velho e mais jovem ao mesmo tempo. Quando seus olhos encontraram os de Clara através do vidro da estufa, ela sentiu como se o mundo parasse por um instante. Eram olhos cinza escuros, profundos como poços antigos,
carregados de uma intensidade que a fez esquecer como respirar. Ele não disse nada, apenas a observou por alguns segundos que pareceram eternos, antes de retomar sua caminhada. Clara ficou ali parada com a mangueira escorrendo água no chão, sentindo o coração bater descompassado. Naquela noite, tentou desenhar aqueles olhos, mas suas mãos tremiam tanto que as linhas saíam tortas, imprecisas. Era como se algo dentro dela soubesse que aquele encontro de olhares havia mudado tudo, mesmo antes de ela compreender o que isso significava. Os dias seguintes se passaram numa dança cuidadosa de olhares furtivos e silêncios carregados de significado. Clara descobriu que Caetano tinha o hábito de caminhar pelos jardins sempre no final da tarde, quando o sol começava a pintar o céu de tons alaranjados. Ela passou a ajustar inconscientemente seu horário de trabalho para estar nas estufas naquele período, fingindo concentração total nas orquídeas, enquanto seus olhos o seguiam discretamente. Caetano Vasconcelos era um homem de poucos gestos, mas cada movimento seu carregava uma elegância natural que Clara nunca havia visto antes. Ele parava frequentemente para observar as plantas. Tocava delicadamente as pétalas das flores como se fossem feitas de cristal, e às vezes permanecia imóvel por longos minutos, perdido em pensamentos que pareciam vir de um lugar muito distante e doloroso. Foi numa quinta-feira, quando uma chuva fina começou a cair e Clara correu para se abrigar na estufa das begônias, que ele apareceu na porta. Estava molhado, com os cabelos grudados na testa e a camisa transparente grudada no peito. — Posso entrar? — perguntou, e sua voz tinha um timbre grave e melodioso que fez Clara sentir um arrepio percorrer sua espinha. — Claro, senhor, ela respondeu, tentando controlar o nervosismo que fazia suas mãos tremerem. Era a primeira vez que estavam sozinhos no mesmo ambiente, e o ar parecia ter ficado mais denso, carregado de uma tensão que Clara não sabia nomear. Ele se aproximou das plantas, examinando-as com o olhar de quem realmente entendia do assunto. — Você tem mãos especiais, disse, observando como as begônias sob os cuidados de Clara pareciam mais viçosas que as outras. — Seu Joaquim me contou que as plantas respondem diferente ao seu toque. Clara sentiu o rosto esquentar. Minha avó dizia que eu herdei isso dela, que algumas pessoas nascem sabendo conversar com a terra. Imediatamente se arrependeu de ter falado tanto. Dona Eulália havia deixado claro que o patrão preferia silêncio. Mas Caetano sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que transformou completamente sua expressão. Sua avó era sábia. E onde você aprendeu a desenhar? Ele havia notado o caderno que Clara sempre carregava consigo, deixado sobre um banco próximo. Sozinha, ela admitiu surpresa por ele ter prestado atenção nesse detalhe. Desenho desde criança. É como se fosse minha forma de entender o mundo. Posso ver? A pergunta foi feita com uma delicadeza que desarmar todas as defesas de Clara. Ela pegou o caderno com mãos trêmulas e o entregou, observando ansiosa enquanto ele folheava as páginas. Seus desenhos eram bons. Ela sabia disso. Mas nunca havia mostrado para alguém que claramente tinha acesso à arte verdadeira, à cultura, ao refinamento. Caetano examinou cada página com atenção genuína. Havia paisagens da vila onde Clara crescera, retratos parciais de pescadores, estudos de plantas e flores, e várias tentativas de capturar expressões humanas, sempre rostos incompletos, como se ela tivesse medo de revelar demais sobre as pessoas que desenhava. Você tem talento, ele disse finalmente devolvendo o caderno, talento verdadeiro, mas seus desenhos têm uma tristeza, como se você estivesse sempre observando a vida de longe, sem participar dela. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago, porque eram absolutamente verdadeiras. Ela sempre havia sido uma observadora, alguém que ficava nas bordas, que desenhava a vida ao invés de vivê-la. Talvez eu não saiba como participar, admitiu numa voz quase inaudível. A chuva havia parado, mas nenhum dos dois se moveu para sair da estufa. Caetano se aproximou mais, e Clara pôde sentir o cheiro de sua pele, uma mistura de sabonete caro, um perfume discreto e algo que era puramente masculino.
Você é muito jovem para ter tanta melancolia nos olhos, ele disse. E sua mão se ergueu como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no ar, tremendo ligeiramente. E o senhor é muito jovem para carregar tanta tristeza nos ombros, Clara respondeu, sem pensar. E imediatamente se assustou com sua própria ousadia. Mas Caetano não pareceu ofendido. Em vez disso, seus olhos se intensificaram como se ela tivesse tocado em algo que ninguém mais havia ousado mencionar. Você não sabe nada sobre mim, ele disse, mas não havia agressividade em sua voz. Apenas uma constatação melancólica. Sei que o senhor toca piano à noite, Clara disse, surpreendendo a si mesma novamente. Ouço da minha janela. É sempre a mesma música, triste e bonita. E sei que às vezes para no meio, como se não conseguisse terminar. Caetano ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fazia Clara sentir como se ele estivesse vendo através de sua alma. É Chopin, ele disse finalmente. Noturno em Mi bemol maior. Era a música favorita da minha esposa. A menção da esposa fez algo gelado percorrer o estômago de Clara. Ela sabia pelos cochichos dos empregados que havia uma esposa que desaparecera anos atrás, mas ninguém falava claramente sobre o assunto. Ela está bem? Perguntou, hesitante. A expressão de Caetano se fechou instantaneamente como uma porta batendo. Ela não está mais aqui, foi tudo o que disse, e Clara entendeu que havia cruzado uma linha invisível. Ele se dirigiu para a saída da estufa, mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Clara, ele disse, pronunciando seu nome pela primeira vez, e o som de sua voz dizendo aquelas duas sílabas fez algo se mexer profundamente dentro dela. Continue desenhando, mas comece a desenhar rostos completos. A vida merece ser vista por inteiro. As palavras de Caetano ecoaram na mente de Clara por dias. Ela passou a desenhar obsessivamente, tentando capturar rostos completos. Mas suas mãos pareciam ter desenvolvido uma resistência própria. Era como se algo dentro dela soubesse que ver pessoas inteiras, com todos os seus segredos e vulnerabilidades expostos, era perigoso demais. As noites tornaram-se seu momento mais aguardado e mais temido. Pontualmente às 10 horas, o som do piano começava a ecoar pela mansão. Clara encostava o ouvido na janela de seu quartinho e fechava os olhos, deixando que as notas de Chopin a envolvessem como um abraço melancólico. Caetano tocava com uma técnica impecável, mas havia algo de desesperado em sua interpretação, como se cada nota fosse uma lágrima não derramada. Certa noite, a música parou abruptamente no meio de uma frase musical particularmente intensa. Clara esperou, o coração acelerado, mas só houve silêncio. Sem pensar nas consequências, vestiu um casaco sobre a camisola e saiu de seu quarto, caminhando descalça pelos corredores mal iluminados da mansão. Nunca havia explorado a casa além das áreas de serviço, mas algo a puxava em direção ao som ou à ausência dele. Encontrou a sala de música seguindo um instinto que não sabia que possuía. A porta estava entreaberta e uma luz dourada escapava pela fresta. Clara espiou cautelosamente e viu Caetano sentado ao piano, a cabeça entre as mãos, os ombros curvados numa postura de completa derrota. O piano de cauda dominava a sala elegante, rodeado por estantes repletas de partituras e alguns quadros que Clara não conseguia distinguir na penumbra. Não consegue terminar? Ela perguntou suavemente, empurrando a porta com delicadeza. Caetano ergueu a cabeça rapidamente, mas não pareceu surpreso ao vê-la. Era como se de alguma forma soubesse que ela viria. Você deveria estar dormindo, disse, mas sua voz não carregava reprovação, apenas uma espécie de cansaço infinito. E o senhor também, Clara respondeu, entrando na sala com passos hesitantes. De perto, pôde ver que ele estava usando apenas uma camiseta escura e calças, os pés descalços como os dela. Havia algo íntimo e vulnerável nessa informalidade que fez seu coração acelerar. Eu não durmo muito bem ultimamente, ele admitiu, passando os dedos pelas teclas sem produzir som.
Na verdade, eu não durmo bem há muito tempo. Clara se aproximou do piano, fascinada pela beleza do instrumento e pela expressão perdida no rosto de Caetano. Posso sentar? Perguntou, indicando o banco ao lado dele. Ele hesitou por um momento, depois fez espaço para ela. O banco era estreito, e quando Clara se sentou, seus corpos ficaram inevitavelmente próximos. Ela podia sentir o calor que emanava dele, o cheiro de sua pele, a tensão que vibrava no ar entre eles. Por que sempre para na mesma parte? Ela perguntou, observando as partituras espalhadas sobre o piano. Caetano ficou em silêncio por tanto tempo que Clara achou que ele não responderia. Finalmente, seus dedos encontraram as teclas e ele tocou alguns acordes. Exatamente os acordes onde sempre parava. Era aqui que ela costumava virar a página para mim, disse numa voz tão baixa que Clara teve que se inclinar para ouvi-lo. Isabela, minha esposa. Ela se sentava aqui ao meu lado, exatamente onde você está agora. E quando eu chegava nesta passagem, ela virava a página da partitura. Clara sentiu um aperto no peito, uma mistura de compaixão e algo parecido com ciúme. Um sentimento que não tinha direito de sentir. O que aconteceu com ela? Perguntou gentilmente. Os dedos de Caetano pararam sobre as teclas. Ela desapareceu há 3 anos. Simplesmente não estava mais aqui quando acordei numa manhã. Deixou apenas um bilhete dizendo que não podia mais viver assim. Sua voz estava carregada de uma dor tão profunda que Clara sentiu vontade de tocá-lo, de oferecer algum tipo de consolo. Assim como? Ela insistiu, sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Caetano virou-se para olhá-la e, na luz dourada do abajur, Clara pôde ver lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Ela dizia que eu a amava demais, que meu amor era sufocante e possessivo, que se sentia como uma borboleta presa numa redoma de vidro. Ele riu amargamente. Talvez ela estivesse certa. O senhor a procurou? Durante meses. Contratei detetives particulares. Ofereci recompensas. Percorri cada canto desta região. Nada. É como se ela tivesse simplesmente deixado de existir. Seus dedos voltaram às teclas, tocando os mesmos acordes melancólicos. No começo, eu tinha esperança. Pensava que ela voltaria, que perceberia que tínhamos algo especial. Mas os meses passaram, depois os anos e o senhor nunca conseguiu virar a página, Clara completou, entendendo finalmente a metáfora. Caetano a olhou com uma intensidade que fez Clara se sentir como se estivesse sendo vista pela primeira vez na vida. Você é muito nova para entender essas coisas, ele disse, mas havia algo diferente em sua voz, uma nota de descoberta. Talvez eu seja nova demais para muitas coisas, Clara, respondeu sentindo uma coragem que não sabia de onde vinha. Mas não sou nova demais para reconhecer a dor quando a vejo. E não sou nova demais para querer ajudar. Antes que pudesse pensar no que estava fazendo, Clara ergueu a mão e tocou gentilmente o rosto de Caetano, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Ele fechou os olhos ao contato como se aquele toque simples fosse simultaneamente a coisa mais necessária e mais perigosa do mundo. Clara. Ele sussurrou seu nome como uma oração ou uma advertência. Posso tentar? Ela perguntou indicando a partitura. Posso tentar virar a página para o senhor? Caetano abriu os olhos e a olhou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão que mudaria tudo. Finalmente, assentiu. Colocou os dedos sobre as teclas e começou a tocar desde o início. Clara observou atentamente, memorizando o ritmo, a cadência, esperando pelo momento crucial. Quando chegaram à passagem onde ele sempre parava, Clara estendeu a mão delicadamente e virou a página. Caetano hesitou apenas por uma fração de segundo. Depois continuou tocando. A música fluiu bela e completa até o final. Quando a última nota se desvaneceu no ar, eles permaneceram em silêncio, ainda sentados lado a lado no banco do piano. Clara sentia lágrimas rolando por seu rosto, emocionada por ter sido parte de algo tão íntimo e significativo. Obrigado, Caetano disse finalmente, sua voz rouca de emoção.
Clara se virou para ele e seus rostos ficaram perigosamente próximos. Ela podia ver cada cílio, cada linha de expressão, cada nuance de cor em seus olhos cinza escuros. O ar entre eles parecia eletrificado, carregado de possibilidades e perigos. O tempo pareceu suspenso naquele momento, com seus rostos a centímetros de distância e o eco da música ainda vibrando no ar. Clara sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Caetano podia ouvi-lo. Seus olhos desceram para os lábios dele, e ela viu quando ele fez o mesmo movimento, observando sua boca com uma intensidade que fez algo se contrair no fundo de seu ventre. Eu deveria te mandar embora, Caetano sussurrou, mas sua mão se ergueu para tocar o rosto dela, os dedos traçando delicadamente a linha de sua bochecha. Você é jovem demais, inocente demais. Eu já destruí uma vida por amor. Talvez, Clara respondeu, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. A outra pessoa não fosse forte o suficiente para o seu amor. Talvez ela não soubesse como recebê-lo. Os olhos de Caetano se intensificaram, como se ele estivesse vendo algo nela que não havia notado antes. E você saberia? Perguntou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que fazia Clara querer protegê-lo de toda a dor que havia experimentado. Em resposta, Clara se inclinou ligeiramente para a frente, fechando a pequena distância entre eles. Seus lábios se tocaram suavemente, hesitantes no início, depois com uma intensidade crescente que surpreendeu ambos. Caetano aprofundou o beijo, suas mãos envolvendo o rosto de Clara, como se ela fosse algo precioso e frágil que pudesse desaparecer a qualquer momento. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Clara nunca havia sido beijada assim, com tanta paixão, tanta necessidade, tanta reverência. Caetano encostou a testa na dela, fechando os olhos como se estivesse lutando contra si mesmo. Isso é loucura, ele murmurou. Você trabalha aqui, é tão jovem, as pessoas vão falar, vão julgar. Deixe que falem, Clara respondeu, encontrando uma coragem que não sabia possuir. Eu não me importo com o que os outros pensam. Me importo apenas com o que eu sinto aqui. Ela colocou a mão sobre seu próprio coração. E com o que vejo nos seus olhos. Caetano a olhou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Você não sabe no que está se metendo, disse, mas havia menos resistência em sua voz agora. Então me mostre, Clara respondeu, suas palavras saindo numa mistura de ousadia e timidez que a fazia corar. Os dias que se seguiram foram uma dança cuidadosa entre o desejo e a contenção. Caetano passou a aparecer mais frequentemente nos jardins, sempre encontrando desculpas para conversar com Clara sobre as plantas, sobre seus desenhos, sobre os livros que ele insistia em emprestar para ela. Clara descobriu que ele tinha uma biblioteca particular impressionante, repleta de clássicos da literatura brasileira e mundial. Machado de Assis era um mestre em dissecar as complexidades do coração humano, Caetano disse numa tarde, entregando a Clara um exemplar de Dom Casmurro. Talvez você encontre algumas respostas sobre o amor e o ciúme nas páginas dele. Clara aceitou o livro, seus dedos roçando deliberadamente nos dele durante a troca. O senhor é ciumento? Perguntou, observando a reação dele. Terrivelmente, ele admitiu sem hesitação. É um dos meus defeitos mais perigosos. À noite, Clara lia vorazmente os livros que Caetano lhe emprestava, descobrindo mundos novos e se sentindo como se estivesse sendo educada pelo próprio homem que a fascinava. Ele havia colocado pequenos bilhetes nas margens de alguns livros, comentários pessoais, reflexões, às vezes apenas uma palavra que revelava o que ele havia sentido ao ler determinada passagem. Foi durante uma dessas noites de leitura que Clara ouviu passos no corredor. Abriu a porta do quarto e encontrou Caetano parado ali, como se tivesse caminhado por horas tentando decidir se deveria bater à sua porta. Não consigo dormir, ele disse simplesmente. Nem eu, Clara respondeu, abrindo mais a porta. Quer entrar? Ele hesitou apenas por um momento antes de entrar no pequeno quarto. Era a primeira vez que ele estava em seu espaço íntimo, e Clara se sentiu estranhamente vulnerável e poderosa ao mesmo tempo. O quarto era simples. Uma cama pequena, uma cômoda,
uma cadeira onde ela costumava sentar para desenhar. Mas com Caetano ali, o espaço pareceu encolher e se intensificar. Você leu o livro? Ele perguntou, notando o exemplar de Machado sobre a mesa. Estou no meio, Clara respondeu. Capitu me irrita e me fascina ao mesmo tempo. Caetano sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Essa é exatamente a reação que Machado queria provocar. Ele sabia que as mulheres mais interessantes são aquelas que nos desestabilizam. E eu te desestabilizo? Clara perguntou, se aproximando dele. Completamente, ele admitiu, suas mãos encontrando a cintura dela. Você me faz questionar tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo. Desta vez, quando se beijaram, havia menos hesitação e mais urgência. As mãos de Caetano exploraram as curvas de Clara por cima da camisola fina, e ela sentiu seu corpo respondendo de maneiras que não conhecia. Quando ele começou a beijar seu pescoço, Clara deixou escapar um gemido baixo que fez algo se contrair no ventre de ambos. Clara, ele sussurrou contra sua pele, se não pararmos agora... Não quero parar, ela interrompeu, suas mãos encontrando os botões da camisa dele. Não quero mais viver apenas observando a vida. Quero vivê-la. Caetano se afastou ligeiramente para olhá-la nos olhos, procurando qualquer sinal de dúvida. O que encontrou foi uma determinação madura que contrastava com sua juventude. Uma certeza que o fez perceber que Clara não era tão inocente quanto aparentava, pelo menos não em sua alma. Tem certeza? Ele perguntou uma última vez. Resposta, Clara terminou de abrir sua camisa e a deixou cair no chão. A luz suave do abajur criava sombras douradas em sua pele, e Caetano sentiu como se estivesse vendo algo sagrado. Ele a ergueu nos braços e a levou até a cama, onde se amaram com uma intensidade que surpreendeu ambos. Ele pela ternura que não sabia que ainda possuía, ela pela paixão que descobriu existir dentro de si. Quando finalmente adormeceram, entrelaçados na cama pequena, Clara se sentiu completa pela primeira vez na vida. Havia encontrado não apenas um amante, mas alguém que a via verdadeiramente, que reconhecia sua força por trás da aparente fragilidade. Caetano, por sua vez, sentiu como se tivesse acordado de um sono de 3 anos, como se Clara tivesse trazido cor de volta a um mundo que havia se tornado cinza e sem vida. Clara acordou sozinha, mas o travesseiro ao seu lado ainda guardava o cheiro de Caetano e o calor de seu corpo. Uma rosa vermelha estava sobre a mesa de cabeceira, junto com um bilhete escrito à mão. Você trouxe música de volta à minha vida. C. O coração dela se encheu de uma felicidade que parecia grande demais para caber em seu peito. Os dias seguintes foram como viver em 2 mundos paralelos. Durante o dia, Clara continuava suas atividades normais nos jardins, mas agora cada gesto, cada palavra trocada com Caetano quando se encontravam casualmente, carregava o peso delicioso de sua intimidade secreta. Ele a olhava de um jeito que fazia sua pele se arrepiar, como se estivesse lembrando de cada toque, cada sussurro da noite anterior. Dona Eulália, no entanto, começou a lançar olhares curiosos para Clara. A governanta tinha aquela sabedoria que vem da experiência de vida e sabia reconhecer os sinais de uma mulher apaixonada. Você está diferente, menina, comentou uma manhã, enquanto Clara ajudava a arrancar flores para os vasos da sala principal. Tem um brilho no olhar que não tinha antes. Clara sentiu o rosto esquentar, mas tentou disfarçar. Estou gostando de trabalhar aqui, me sinto útil. Dona Eulália fez um som que indicava que não estava totalmente convencida, mas não insistiu no assunto. Em vez disso, mudou para um tom mais sério. Clara, essa casa já viu muita coisa, muita dor, muita confusão. Só quero que você tenha cuidado. Alguns caminhos, uma vez percorridos, não têm volta. As palavras da governanta ficaram ecoando na mente de Clara pelo resto do dia. Havia algo nelas que soava mais como um aviso do que um conselho casual. Quando Caetano apareceu naquela noite em seu quarto, ela não conseguiu se livrar de uma sensação estranha, como se alguém os estivesse observando.
O que foi? Caetano perguntou, notando sua inquietação enquanto se deitavam juntos após mais uma noite de amor intenso. Dona Eulália disse uma coisa hoje, sobre esta casa ter visto muita dor. O que ela quis dizer com isso? Caetano ficou tenso ao lado dela, e Clara sentiu imediatamente que havia tocado em algo delicado. Eulália trabalha aqui há 20 anos, ele disse cuidadosamente. Ela viu tudo o que aconteceu com Isabela e comigo. Provavelmente está preocupada que a história se repita. E vai se repetir? Clara perguntou, virando-se para encará-lo. Na penumbra. Não. Ele respondeu com uma convicção que a surpreendeu. Com você é diferente. Você é diferente. Suas mãos encontraram o rosto dela. Isabela era como uma flor de estufa, bonita, mas frágil. Você tem uma força que ela nunca teve. Uma capacidade de amar sem se perder no amor. Clara queria acreditar naquelas palavras, mas havia algo na voz de Caetano que a fazia duvidar se ele realmente conhecia a diferença entre amar e possuir. Nos dias seguintes, começou a notar pequenos sinais que a deixavam inquieta. Caetano passou a aparecer nos jardins com mais frequência, sempre encontrando desculpas para estar perto dela. Inicialmente, Clara se sentia lisonjeada pela atenção, mas aos poucos começou a perceber que ele parecia incomodado quando ela conversava com seu Joaquim ou com outros funcionários da casa. Você precisa de alguma coisa deles? Ele perguntou. Certa tarde, depois de vê-la rindo de uma piada que o jardineiro havia contado. Era só uma conversa. Clara respondeu, estranhando o tom possessivo em sua voz. Eu sei. É só que... Você tem coisas mais importantes para fazer. Tenho uma surpresa para você. A surpresa era um ateliê improvisado numa das salas menores da mansão, completo com cavaletes, tintas, pincéis e telas em branco. Clara ficou genuinamente emocionada. Ninguém nunca havia investido tanto em seu talento antes. É lindo, ela exclamou explorando os materiais. Mas deve ter custado uma fortuna. Você vale qualquer investimento, Caetano disse, abraçando-a por trás. Quero que você desenvolva seu dom. Quero que você tenha tudo o que merece. Clara se entregou à pintura com uma paixão que não sabia possuir. Descobriu que tinha facilidade com as cores, que conseguia capturar não apenas a aparência das coisas, mas sua essência emocional. Pintou paisagens dos jardins, retratos dos funcionários e, inevitavelmente, várias tentativas de capturar Caetano, sempre com aquela expressão melancólica que parecia definir quem ele era. Mas, conforme os dias passavam, Clara começou a se sentir estranhamente isolada. Caetano sugeria que ela passasse mais tempo pintando e menos tempo trabalhando nos jardins. Você tem talento demais para desperdiçar fazendo trabalho braçal, ele argumentava. Deixe que os outros cuidem das plantas. Você foi feita para coisas maiores. A princípio, Clara se sentiu valorizada por essa visão que ele tinha dela, mas aos poucos percebeu que estava perdendo contato com as pessoas que haviam se tornado suas amigas na casa. Seu Joaquim começou a parecer distante, como se tivesse recebido instruções para manter distância. Dona Eulália a cumprimentava, educadamente, mas não havia mais aquelas conversas informais que Clara tanto apreciava. Uma noite, enquanto pintava sozinha no ateliê, Clara ouviu vozes vindas do corredor. Reconheceu a voz de Caetano, falando com alguém num tom baixo, mas firme. Não quero que ela seja incomodada com trabalhos desnecessários. Ela tem coisas mais importantes para fazer. Mas, senhor, era a voz de Dona Eulália, a menina gosta de trabalhar nos jardins. Faz bem para ela ter contato com outras pessoas, manter os pés no chão. Eu sei o que é melhor para Clara, Caetano interrompeu, e havia uma frieza em sua voz que Clara nunca havia ouvido antes. Ela é especial. Tem um dom que precisa ser protegido e cultivado. Não quero que ela perca tempo com distrações. Clara ficou parada, o pincel suspenso no ar, sentindo algo gelado se formar em seu estômago. Pela primeira vez, as palavras de Dona Eulália sobre a casa ter visto muita dor começaram a fazer um sentido sinistro. Será que Caetano estava tentando protegê-la ou controlá-la? Será que sua dedicação era amor ou possessividade? Naquela noite, quando ele veio ao seu quarto,
Clara tentou abordar o assunto indiretamente. Sinto falta de trabalhar com as plantas, disse, enquanto se aninhava em seus braços. Por quê? Caetano perguntou, sua voz imediatamente tensa. Você não está feliz pintando? Não está feliz com o que eu proporcionei para você? Estou. Clara se apressou a tranquilizá-lo, percebendo como ele ficara defensivo rapidamente. É só que gosto de variar. Gosto de usar as mãos de formas diferentes. Suas mãos são preciosas demais para a terra, ele disse, beijando seus dedos um por um. São mãos de artista. Preciso protegê-las. Clara sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com prazer. Havia algo nas palavras de Caetano, na forma como ele falava sobre protegê-la, que a fazia lembrar de uma gaiola dourada. Bela, confortável, mas ainda assim uma prisão. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha para Clara. Caetano havia reorganizado completamente sua vida na mansão. Ela agora passava as manhãs pintando no ateliê, as tardes lendo os livros que ele selecionava cuidadosamente para ela, e as noites em seus braços. Era uma vida de privilégios que qualquer pessoa de sua origem social invejaria, mas Clara começava a sentir como se estivesse perdendo algo fundamental de si mesma. Você não parece feliz, Caetano observou numa tarde, encontrando-a parada, diante de uma tela em branco, o pincel imóvel em sua mão. Alguma coisa está te incomodando? Clara hesitou antes de responder. Nos últimos dias, havia notado que qualquer manifestação de descontentamento de sua parte deixava Caetano visivelmente perturbado, quase desesperado para corrigir o que quer que estivesse errado. Às vezes sinto como se estivesse perdendo contato com quem eu realmente sou, ela disse cuidadosamente. Os olhos de Caetano se intensificaram, aquela expressão familiar de alguém lutando contra demônios internos. Você está se tornando quem sempre foi destinada a ser. Uma artista, uma mulher cultivada, não uma simples jardineira. Mas eu gostava de ser jardineira. Clara insistiu, sentindo uma coragem crescer dentro dela. Gostava de sentir a terra entre os dedos, de ver as plantas crescerem por causa do meu cuidado. Isso é porque você nunca teve opção melhor. Caetano se aproximou, suas mãos envolvendo o rosto dela. Agora você tem. Tem tudo que uma mulher pode desejar. Arte, cultura, amor. Por que olhar para trás? Havia algo hipnótico na voz dele. Uma convicção que quase fazia Clara duvidar de seus próprios sentimentos. Quase. E se eu quiser as duas coisas? A arte e a jardinagem? O amor e a liberdade de escolha? A expressão de Caetano mudou sutilmente, uma sombra passando por seus olhos. Liberdade é uma ilusão, Clara. O que existe é segurança ou caos. Eu te ofereço segurança, proteção, uma vida que a maioria das mulheres apenas sonha em ter. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. As palavras de Caetano ecoavam em sua mente, misturadas com as memórias de conversas similares que havia lido no livro de Machado de Assis. Será que estava se tornando uma Capitu moderna, vista como uma ameaça à estabilidade do homem que dizia amá-la? Foi durante uma dessas noites insones que Clara decidiu explorar a mansão. Nunca havia sido explicitamente proibida de circular pela casa, mas havia uma ala inteira que permanecia sempre fechada. Os aposentos que, segundo Dona Eulália, haviam pertencido a Isabela. Clara sabia que estava violando uma fronteira invisível, mas sua curiosidade havia se tornado mais forte que sua prudência. A ala oeste da mansão tinha um ar abandonado que fazia eco de seus passos soarem fantasmagóricos. Os corredores eram decorados com os mesmos azulejos portugueses do resto da casa, mas havia uma qualidade diferente na luz que filtrava pelas janelas, como se o próprio ar carregasse memórias de tristeza. Clara encontrou uma porta entreaberta e, após hesitar por apenas um momento, empurrou-a completamente. Era claramente um quarto feminino. Paredes pintadas em tons suaves de rosa e dourado, móveis delicados que falavam de gosto refinado e recursos abundantes. Mas havia algo perturbador na forma como tudo estava preservado, como se a pessoa que havia vivido ali pudesse voltar a qualquer momento. Roupas ainda pendiam no armário aberto, vestidos caros,
casacos de pele, sapatos que nunca haviam conhecido, o desgaste do uso cotidiano. Na penteadeira, produtos de beleza importados permaneciam organizados, com uma precisão que sugeria obsessão mais que cuidado. Foi quando Clara abriu a gaveta da escrivaninha que encontrou o diário. Encadernado em couro macio, com as iniciais IV gravadas em dourado na capa. Isabela Vasconcelos. Clara sabia que não deveria ler, que estava invadindo a privacidade de uma mulher que havia desaparecido, mas algo mais forte que a consciência a impulsionava. As primeiras páginas datavam de 5 anos atrás e falavam de um amor, ardente e correspondido. Isabela descrevia Caetano como um homem apaixonado, atencioso, que a fazia sentir-se como a mulher mais amada do mundo. Clara reconhecia cada palavra, cada sentimento descrito, porque havia experimentado exatamente as mesmas sensações nos últimos meses. Mas conforme as páginas avançavam, o tom mudava. Isabela começava a mencionar como Caetano se tornara protetor demais, como ele se preocupava excessivamente com sua segurança e bem-estar. Ele não gosta quando saio sozinha, ela escrevia. Diz que o mundo é perigoso demais para uma mulher como eu. Às vezes sinto como se fosse uma boneca de porcelana em sua coleção. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. As similaridades com sua própria situação eram impossíveis de ignorar. Continuou lendo, suas mãos tremendo ligeiramente. Caetano cancelou minha aula de piano. Disse que eu não precisava de professores quando tinha ele. Cancelou também meus encontros com minhas amigas. Por que você precisa delas quando tem a mim? Ele pergunta. E eu não sei como responder, porque realmente, por que eu precisaria? As páginas seguintes documentavam um isolamento progressivo. Isabela descrevia como havia perdido contato com amigos, como havia abandonado hobbies que amava, como sua vida havia se tornado inteiramente centrada em Caetano e em seus desejos para ela. Hoje ele sugeriu que eu parasse de pintar. Disse que minha arte o deixava inquieto, que havia escuridão demais em meus quadros. Mas como posso pintar apenas luz quando me sinto cada vez mais na sombra? Clara teve que parar de ler por um momento, suas mãos tremendo violentamente. Era como se estivesse lendo sua própria história, escrita no futuro. A última entrada do diário era de apenas 3 anos atrás. Não posso mais. Ele diz que me ama, e talvez ame, mas é um amor que devora. Sinto como se estivesse desaparecendo, como se Isabela estivesse morrendo um pedaço por vez. Ele criou uma versão de mim que existe apenas para ele, e eu não sei mais onde termina essa criação e onde começo eu. Preciso sair daqui antes que não sobre mais nada de mim para salvar. Clara fechou o diário com mãos trêmulas, o coração batendo descompassado. De repente, as palavras de Dona Eulália fizeram perfeito sentido. A governanta não estava apenas preocupada com gossip ou propriedade social. Ela estava tentando proteger Clara do mesmo destino que havia consumido Isabela. Som de passos no corredor fez Clara congelar. Rapidamente, colocou o diário de volta na gaveta e saiu do quarto, fechando a porta cuidadosamente. Conseguiu voltar ao seu próprio quarto sem ser vista, mas passou o resto da noite acordada, as palavras de Isabela ecoando em sua mente como um aviso do além. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, Clara sentiu medo. Não medo físico, mas algo muito pior. O medo de estar perdendo a si mesma tão gradualmente que nem havia percebido. O medo de que o amor de Caetano fosse, na verdade, uma forma sofisticada de prisão. E o medo de que talvez já fosse tarde demais para escapar. Os dias seguintes foram tortuosos para Clara. Cada gesto carinhoso de Caetano, cada palavra doce, cada presente inesperado, agora carregava o peso sombrio das descobertas no diário de Isabela. Ela tentava comportar-se normalmente, mas Caetano tinha uma sensibilidade aguçada para mudanças em seu humor, e não demorou para perceber que algo estava diferente. Você está distante, ele observou numa noite enquanto jantavam. No pequeno terraço privativo que ele havia mandado preparar especialmente para seus encontros. A mesa estava posta com cristais e pratas, flores frescas perfumavam o ar,
e velas criavam uma atmosfera romântica que deveria ter enchido Clara de felicidade. Em vez disso, ela se sentia como se estivesse representando um papel numa peça da qual não conhecia o final. Estou apenas cansada, Clara mentiu, forçando um sorriso. Caetano se inclinou para a frente, seus olhos cinza escuros estudando cada nuance de sua expressão. Você nunca foi boa em mentir. É uma das coisas que mais amo em você, sua transparência, sua incapacidade de dissimular. A ironia das palavras o atingiu como um soco. Clara estava se tornando exatamente o oposto do que ele dizia amar. Estava aprendendo a esconder, a mentir, a representar. E tudo por causa do medo crescente que sentia em relação a ele. Talvez eu esteja mudando, ela disse, testando sua reação. A expressão de Caetano se alterou instantaneamente, uma sombra passando por seus olhos. Mudando como? Em que sentido? Não sei, às vezes me sinto como se estivesse perdendo pedaços de mim mesma, como se a Clara que era antes estivesse desaparecendo. Caetano se levantou da cadeira e se aproximou dela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira e pegando suas mãos. Meu amor, você não está perdendo nada. Está ganhando. Está se tornando a mulher incrível que sempre teve potencial para ser. E se eu não quiser me tornar essa mulher? Clara perguntou, encontrando uma coragem desesperada. E se eu quiser continuar sendo simplesmente eu? Os dedos de Caetano se apertaram em torno de suas mãos, não o suficiente para machucar, mas o bastante para ela sentir a intensidade de sua reação. Você não sabe o que está dizendo. Está confusa, assustada com as mudanças. É natural. Isabela passou pelo mesmo processo. A menção de Isabela fez o sangue de Clara gelar. Você falava sobre isso. Com ela? Sobre ela se tornar uma pessoa diferente? Caetano ficou em silêncio por um momento longo demais. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade distante, como se estivesse revisitando memórias dolorosas. Isabela era complicada. Ela resistia ao amor, lutava contra a felicidade que eu queria dar a ela. No final, essa resistência a destruiu. Destruiu como? Clara pressionou seu coração batendo acelerado. Ela começou a ter ideias estranhas. Dizia que eu estava tentando controlá-la, quando tudo o que eu queria era protegê-la. Ficou paranoica, depressiva. Começou a ver inimigos onde havia apenas amor. Clara sentiu como se estivesse numa encruzilhada crucial. Poderia aceitar a versão de Caetano, assumir que Isabela havia sido uma mulher instável que não soube valorizar o amor que recebia. Ou poderia confiar no que havia lido no diário, na voz da própria Isabela, contando uma história muito diferente. Onde ela está agora? Perguntou, observando cuidadosamente a reação de Caetano. Ele se afastou dela, voltando para sua cadeira com movimentos tensos. Eu já te disse. Ela desapareceu. Deixou uma carta dizendo que não podia mais viver assim e simplesmente se foi. Posso ver a carta? A pergunta saiu antes que Clara pudesse contê-la, e imediatamente ela soube que havia cometido um erro. A expressão de Caetano se fechou completamente, seus olhos se tornando duros como pedra. Por que você quereria ver isso? Por que essa súbita curiosidade sobre Isabela? Clara tentou recuar, mas já era tarde demais. Só queria entender melhor o que aconteceu, para não cometer os mesmos erros. Os mesmos erros, Caetano repetiu lentamente, como se as palavras tivessem um gosto amargo. Você está comparando nossa situação com a minha relação com Isabela? Não, Está pensando que eu sou algum tipo de monstro? Que Isabela era uma vítima inocente de meus caprichos? A voz de Caetano estava subindo de tom, uma raiva fria se espalhando por suas palavras. Clara nunca o havia visto assim, e o medo que vinha crescendo dentro dela se intensificou. Claro que não, ela se apressou a dizer. Eu só quero entender. Entender o quê? Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de pedra. Você quer entender por que uma mulher destruiria o amor mais puro que alguém poderia oferecer? Por que ela escolheria a loucura em vez da devoção? Clara ficou em silêncio, percebendo que qualquer coisa que dissesse poderia piorar a situação.
Caetano começou a andar de um lado para outro no pequeno terraço, suas mãos passando pelos cabelos, num gesto de agitação que ela começava a reconhecer como um sinal de perigo. Isabela era fraca, ele disse finalmente, parando para olhar. Clara com uma intensidade que a fez se encolher na cadeira. Ela não soube valorizar o que tinha, não soube reconhecer o amor quando o encontrou. Mas você é diferente. Você é mais forte, mais inteligente. Você não vai cometer os mesmos erros dela. Havia algo na forma como ele disse essas palavras que soou mais como uma ordem do que uma observação. Clara assentiu silenciosamente, instintivamente compreendendo que discordar seria perigoso. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Caetano não veio ao seu quarto. Clara ficou acordada até tarde, alternando entre alívio por estar sozinha e uma ansiedade crescente sobre o que sua curiosidade sobre Isabela poderia ter desencadeado. Na manhã seguinte, ela decidiu procurar Dona Eulália. A governanta estava organizando roupas de cama no armário do corredor principal quando Clara se aproximou. Dona Eulália, ela começou hesitante. Posso fazer uma pergunta sobre a senhora Isabela? A mulher mais velha parou imediatamente o que estava fazendo, seus olhos se enchendo de uma tristeza profunda. Menina, por que você quer mexer nessa história? Porque preciso saber a verdade. Clara respondeu com uma honestidade que surpreendeu ambas. Preciso saber o que realmente aconteceu com ela. Dona Eulália olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Depois puxou Clara para um canto mais reservado do corredor. Isabela não desapareceu, ela sussurrou, sua voz carregada, de um medo que fez o estômago de Clara se contrair. Ela está viva. Onde? Clara perguntou, sentindo como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Na ala leste da mansão, numa suíte que Caetano mandou adaptar especialmente para ela. Ele disse que ela teve um colapso nervoso, que precisa de cuidados especiais, que é perigoso para ela ter contato com o mundo exterior. Clara sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela está prisioneira? Eu não sei mais o que pensar. Dona Eulália admitiu, lágrimas brilhando em seus olhos. No começo ela realmente parecia doente, confusa, mas com o passar do tempo, às vezes eu a vejo na janela e seus olhos parecem tão lúcidos, tão desesperados, como se ela estivesse tentando me dizer algo que não pode falar em voz alta. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Isabela não havia desaparecido. Estava ali, na mesma casa, talvez a apenas alguns metros de distância, prisioneira do homem que dizia amá-la. E Clara estava seguindo exatamente o mesmo caminho. A revelação de Dona Eulália ecoou na mente de Clara durante dias. Ela tentava manter a aparência de normalidade, mas cada momento ao lado de Caetano agora parecia carregado de uma tensão sufocante. Ele parecia notar sua inquietação, tornando-se ainda mais atencioso, mais presente, como se intuísse que precisava reconquistá-la de alguma ameaça invisível. Você parece preocupada ultimamente, ele comentou numa tarde, enquanto a observava. Pintar no ateliê. Estava parado logo atrás dela, suas mãos pousadas em seus ombros numa carícia que deveria ser reconfortante, mas que Clara agora sentia como uma forma sutil de controle. Há algo que eu possa fazer para te deixar mais feliz? Estou bem, Clara mentiu, mantendo os olhos fixos na tela. Estava pintando um jardim, mas as cores pareciam sempre se transformar em tons mais escuros, como se sua angústia se manifestasse inconscientemente através dos pincéis. Talvez você precise de uma mudança de ares, Caetano sugeriu, suas mãos se movendo para massagear delicadamente seu pescoço. Podemos viajar se você quiser. Paris, Roma, qualquer lugar que desperte seu interesse artístico. A ironia da sugestão não passou despercebida para Clara. Ele oferecia o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo criava uma prisão cada vez mais sofisticada. E Isabela? Ela perguntou antes que pudesse se conter. Ela também gostava de viajar? Os dedos de Caetano se enrijeceram em seu pescoço, uma pressão ligeiramente mais forte que fez Clara se arrepender imediatamente da pergunta. Por que?
Você continua perguntando sobre Isabela? Essa obsessão não é saudável. Não é obsessão, Clara respondeu, tentando manter a voz firme. É curiosidade natural. Você viveu com ela durante anos. É normal que eu queira entender. Entender o quê? A voz de Caetano estava perigosamente baixa. O que há para entender sobre uma mulher que escolheu a loucura em vez do amor? Clara se virou na cadeira para encará-lo, e o que viu nos olhos dele a fez gelar. Havia uma frieza ali, uma dureza que ela nunca havia notado antes, ou talvez nunca tivesse querido notar. Ela realmente escolheu? Sai Clara perguntou, encontrando uma coragem desesperada. Ou foi empurrada para essa escolha? O silêncio que se seguiu foi carregado de perigo. Caetano a olhava com uma expressão que Clara não conseguia decifrar, como se estivesse vendo uma estranha no lugar da mulher que amava. Você está se tornando exatamente como ela, ele disse finalmente, sua voz carregada de uma decepção amarga. Desconfiada, paranoica, vendo conspiração onde há apenas amor. Ou talvez eu esteja apenas começando a ver a verdade, Clara respondeu levantando-se da cadeira. Onde ela está, Caetano? Onde está Isabela realmente? A pergunta explodiu entre eles como uma bomba. Caetano recuou um passo, seus olhos se estreitando perigosamente. Como você... Eu sei que ela não desapareceu. Clara interrompeu, as palavras saindo numa torrente que ela não podia mais conter. Sei que ela está nesta casa, em algum lugar onde você a mantém. Sei que você fez com ela exatamente o que está fazendo comigo, isolando-a, controlando-a, fazendo-a acreditar que é para o próprio bem. A transformação no rosto de Caetano foi aterrorizante. A máscara do amante devotado caiu completamente, revelando algo frio e calculista que fez Clara recuar instintivamente. Você não entende nada, ele disse, sua voz agora baixa e ameaçadora. Tudo o que fiz foi por amor. Isabela estava se perdendo, se destruindo com suas ideias loucas de independência. Eu a salvei dela mesma. Salvou ou aprisionou? A diferença é irrelevante quando se trata de proteger alguém que amamos. Naquele momento, Clara soube que estava em perigo real. O homem que havia aprendido a amar era apenas uma faceta de alguém muito mais sombrio e perigoso. Eu quero vê-la, ela disse, tentando manter a voz firme. Quero ver Isabela. Caetano riu. Um som sem humor que ecoou sinistro no ateliê. Você quer ver Isabela? Muito bem. Talvez seja a hora mesmo de vocês se conhecerem. Ele saiu do ateliê e Clara o seguiu com o coração batendo descompassado. Caminharam em silêncio pelos corredores da mansão, até chegarem a uma porta que Clara nunca havia visto aberta. Caetano tirou uma chave do bolso e a girou na fechadura com um som que soou como uma sentença de morte. Isabela, ele chamou, empurrando a porta. Você tem uma visitante. Que Clara viu a fez levar a mão à boca para conter um grito. Isabela estava sentada numa poltrona próxima à janela, vestindo um roupão de seda que já havia sido luxuoso, mas agora parecia desbotado e negligenciado. Seus cabelos, que nas fotos dos retratos eram longos e brilhantes, agora estavam cortados irregularmente, como se ela mesma os tivesse cortado com qualquer objeto que encontrasse. Mas foram os olhos que mais chocaram Clara. Não eram os olhos de uma louca como Caetano havia sugerido. Eram os olhos de alguém que havia sido sistematicamente quebrado, mas que ainda mantinha uma fagulha de sanidade e determinação. Então você é a nova, Isabela disse, sua voz rouca por desuso, mas ainda carregada de uma inteligência afiada. Você é igual a mim quando cheguei aqui. Jovem, apaixonada, convencida de que encontrou o amor verdadeiro. Isabela, Caetano começou, mas ela o interrompeu com um olhar de puro desprezo. Deixe-me falar com ela, Isabela disse, levantando-se da poltrona com movimentos que revelavam uma fraqueza física que contrastava com a força em sua voz. Você me deve pelo menos isso depois de 3 anos. 3 anos de cuidado, de proteção, Caetano corrigiu, mas havia uma tensão em sua voz que revelava que mesmo ele sabia como suas palavras soavam vazias. Isabela se aproximou de Clara,
E ela pôde ver as marcas que o isolamento havia deixado, a palidez antinatural, os músculos atrofiados por falta de exercício, mas principalmente a tristeza profunda que emanava de cada poro. Ele vai te dizer que é para o seu bem, Isabela, sussurrou ficando perto o suficiente para que Clara pudesse sentir seu cheiro, um perfume caro misturado com o odor de quem havia passado tempo demais em espaços fechados. Vai te convencer de que o mundo lá fora é perigoso, que só ele pode te proteger. Vai te isolar de todos que você ama até que ele seja a única pessoa em sua vida. Isso não é verdade, Clara disse, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Não? Isabela sorriu amargamente. Quantos amigos você tem agora? Quantas pessoas que conhecia antes de vir para cá ainda fazem parte da sua vida? Quando foi a última vez que você tomou uma decisão sem considerar primeiro o que ele pensaria? Cada pergunta atingiu Clara como um golpe físico, porque as respostas eram todas as mesmas. Nenhum, ninguém, nunca. Você vê? Isabela continuou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ele é um mestre em fazer isso parecer amor. É um artista da manipulação emocional. E quando você finalmente percebe o que está acontecendo, já é tarde demais. Você já está tão quebrada, tão dependente, que não consegue mais imaginar uma vida sem ele. Chega, Caetano interveio movendo-se para se colocar entre as duas mulheres. Isabela, você está assustando Clara com suas fantasias doentias. Fantasias? Isabela riu, um som que era ao mesmo tempo histérico e completamente lúcido. Conte para ela sobre as câmeras, Caetano. Conte sobre como você monitora cada movimento meu. Conte sobre os sedativos que você coloca na minha comida quando considera que estou ficando agitada demais. Clara olhou para Caetano procurando uma negação, uma explicação que fizesse tudo aquilo fazer sentido de uma forma menos terrível. Mas o que viu em seus olhos foi confirmação. Ele não negou nada. Simplesmente ficou ali, observando-a, com uma expressão que misturava amor doentio com determinação implacável. Agora você sabe, ele disse finalmente. Agora você entende até onde eu sou capaz de ir por amor. A pergunta é, você vai aprender com o exemplo de Isabela ou vai repetir os mesmos erros que a trouxeram até aqui? A pergunta de Caetano pairou no ar como uma sentença. Clara olhou para Isabela, depois para ele, sentindo como se estivesse parada na beira de um precipício onde cada escolha levava à destruição. A verdade crua estava diante dela. O homem por quem se apaixonara era um predador emocional sofisticado, capaz de transformar amor em prisão com uma maestria aterrorizante. Você não vai me manter aqui, Clara disse, encontrando uma força que não sabia possuir. Não sou Isabela. Não vou me deixar quebrar. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Caetano foi frio como gelo. Minha querida Clara, você já está quebrada, só não percebeu ainda. Ele se aproximou dela com movimentos calculados, como um predador cercando sua presa. Onde você vai? Ir? Volta para aquela vila miserável? Para fazer o quê? Você não tem nada, não é nada sem mim. Eu era alguém antes de te conhecer, Clara retrucou, mas sua voz tremeu ligeiramente. Era uma órfã sem futuro, vivendo da caridade alheia. Caetano respondeu cruelmente. Eu te dei propósito, talento, desenvolvido, uma vida que milhões de mulheres invejariam. E você quer jogar tudo isso fora por quê? Por um conceito abstrato de liberdade? Isabela se aproximou, colocando uma mão trêmula no braço de Clara. Não escute ele. Liberdade não é um conceito abstrato. É respirar sem medo. É tomar decisões sem ter que calcular as consequências no humor de outra pessoa. É ser você mesma, não uma versão editada do que alguém quer que você seja. Cale a boca, Isabela, Caetano disse, sua voz cortante como uma navalha. Você já causou dano suficiente. Dano? Isabela riu amargamente. O único dano aqui é o que você fez conosco. Olhe para mim, Clara, olhe bem. Isso é o que acontece quando você se rende ao amor doentio dele. 3 anos sendo lentamente apagada, até que quase não soube nada da pessoa que eu era. Clara observou Isabela. A palidez, o tremor das mãos, a forma como ela se encolhia involuntariamente sempre que Caetano se movia.
mas também viu algo mais. Uma determinação feroz queimando por trás da aparente fragilidade. Como você sobreviveu? Clara perguntou em voz baixa. Guardando segredos, Isabela sussurrou, fingindo ser mais quebrada do que realmente estava. Ele relaxa a vigilância quando acredita que venceu completamente. Caetano observava a troca entre elas com uma expressão cada vez mais sombria. Chega dessa conversa. Clara, você vai comigo agora. Precisa descansar, esquecer essas ideias tóxicas que Isabela está plantando em sua cabeça. Não, Clara disse simplesmente. A palavra ecoou no quarto como um tiro. Caetano ficou imóvel, como se não conseguisse processar que ela havia ousado desobedecê-lo diretamente. Como disse, eu disse não. Não vou com você. Não vou fingir que isso é normal. Não vou me deixar transformar numa versão de mim, mesma que existe apenas para satisfazer suas necessidades doentias. A transformação em Caetano foi instantânea e aterrorizante. Toda a fachada civilizada desapareceu, revelando uma raiva fria e calculista, que fez Clara entender verdadeiramente o perigo em que se encontrava. Você não entende, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Não é uma escolha. Você vai ficar aqui porque eu não posso deixar você ir. Não posso correr o risco de você se machucar lá fora, ou de encontrar alguém que a afaste de mim. Ouviu isso? Isabela se dirigiu a Clara. Não é sobre proteção, é sobre posse. Ele não pode suportar a ideia de que possamos existir independentemente dele. Caetano se moveu rapidamente, agarrando Clara pelo braço com força suficiente para deixar marcas. Você vai para seu quarto agora. Vai pensar sobre tudo que eu te dei, tudo que abriu mão por você. E vai parar com essa rebelião infantil. Me solte, Clara disse, tentando se libertar. Não até você entender que isso é para o seu próprio bem. Foi então que Clara percebeu que havia chegado ao momento da verdade. Ou se submetia agora, aceitava o destino de se tornar outra, Isabela, ou lutava com todas as forças que ainda possuía. Isabela, ela disse, mantendo a voz firme apesar do medo. Você conhece esta casa melhor que ninguém. Há alguma forma de sair daqui sem ser vista? Isabela olhou para Clara com uma expressão de surpresa e admiração crescente. Há um túnel, ela sussurrou rapidamente. No porão, atrás da adega. Foi construído durante a época colonial como rota de fuga. Leva diretamente à praia. Vocês duas enlouqueceram? Caetano apertou ainda mais o braço de Clara. Ninguém vai sair daqui. Clara, você vai para seu quarto agora, e Isabela volta para o dela. Preciso pensar em como lidar com essa situação. Há quanto tempo você planejava isso? Clara perguntou olhando diretamente nos olhos dele. Desde o primeiro dia? Desde o primeiro olhar nos jardins? Caetano hesitou por um momento, e nessa hesitação Clara viu a confirmação de seus piores temores. Tudo havia sido calculado desde o início. Sua contratação, o isolamento gradual, até mesmo a construção do ateliê. Ela havia sido escolhida como presa desde o momento em que pisara na mansão. Você não entende, ele disse finalmente. Tudo o que eu fiz foi por causa do amor que sinto por você. Um amor puro, absoluto, que transcende as convenções sociais mesquinhas. Isso não é amor, Clara respondeu, sua voz ganhando força a cada palavra. É obsessão, é doença, e eu não vou passar o resto da minha vida sendo vítima dela. Com um movimento súbito que surpreendeu Caetano, Clara se libertou de seu braço e correu em direção à porta. Ele tentou segui-la, mas Isabela se jogou entre eles, usando seu próprio corpo como barreira. Corre! Isabela gritou. Corre agora! Clara hesitou por uma fração de segundo, olhando para a mulher que havia sacrificado qualquer chance de fuga para lhe dar uma oportunidade. Eu vou voltar por você, ela prometeu. Não. Isabela sorriu, através das lágrimas. Viva! Viva pela duas! Clara correu pelos corredores da mansão, ouvindo atrás de si os gritos de Caetano e o som de luta vinda do quarto de Isabela. Seus pés descalços mal tocavam o chão de mármore enquanto corria em direção ao porão, rogando para que conseguisse encontrar o túnel antes que Caetano a alcançasse. Atrás dela, ela podia ouvir sua voz ecoando pelos corredores. Clara!
Volte aqui. Você não entende o que está fazendo. Você está cometendo um erro terrível. Mas pela primeira vez em meses, Clara tinha certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Estava lutando por sua vida, por sua sanidade, por seu direito de existir como pessoa integral, e não como uma boneca de porcelana na coleção de um homem doente. O porão era escuro e úmido, mas Clara conseguiu encontrar a adega, e atrás dela, uma pequena porta de madeira que parecia não ter sido aberta há décadas. Com as mãos tremendo, conseguiu abri-la, revelando um túnel estreito que cheirava a mar e a liberdade. Sem olhar para trás, Clara se arrastou pelo túnel em direção ao som das ondas, sabendo que cada metro a levava para longe do homem que havia quase destruído sua alma e para perto de uma chance de reconstruir sua vida. Clara emergiu do túnel na praia como uma pessoa sendo rebatida do mar, ofegante, trêmula, mas viva. A lua cheia iluminava as ondas que quebravam na areia, e pela primeira vez em meses, ela respirou ar que não tinha o gosto da mansão, do controle, do medo. Suas mãos sangravam dos arranhões contra as pedras do túnel, mas a dor física era quase bem-vinda depois da agonia emocional que havia experimentado. Sabia que não tinha muito tempo. Caetano descobriria o túnel e viria atrás dela. Correu pela praia até encontrar a estrada que levava à vila, onde conseguiu parar um caminhão que a levou até Salvador. Durante a viagem de 3 horas, Clara permaneceu em silêncio, processando tudo o que havia acontecido, planejando os próximos passos. Sua primeira parada foi na delegacia. O delegado, um homem de meia idade com olhos cansados, mas gentis, ouviu sua história com ceticismo crescente até ela mencionar Isabela. Sua expressão mudou imediatamente. A esposa desaparecida dos Vasconcelos, ele murmurou. Houve um inquérito há 3 anos, mas nunca encontramos evidências de crime. Porque ela nunca desapareceu, Clara explicou, descrevendo detalhadamente a localização do quarto onde Isabela estava sendo mantida. Ele a mantém prisioneira, alimenta-a com sedativos, convenceu a todos que ela é louca. O delegado fez algumas ligações e dentro de 2 horas uma operação estava sendo montada. Clara insistiu em acompanhar a equipe de volta à mansão, apesar dos protestos sobre sua segurança. Quando chegaram à propriedade, encontraram Caetano no jardim, sentado calmamente numa cadeira de ferro forjado, como se estivesse esperando por eles. Não ofereceu resistência quando foi preso, apenas olhou para Clara com uma expressão de profunda decepção. Você destruiu tudo que construímos juntos, ele disse enquanto as algemas eram colocadas em seus pulsos. Jogou fora a oportunidade de uma vida perfeita. Não era uma vida, Clara respondeu, encontrando-o cara a cara pela última vez. Era uma existência. Há uma diferença. Isabela foi encontrada exatamente onde Clara havia dito que estaria, sedada, mas viva. Quando os paramédicos a trouxeram para fora da mansão numa maca, ela conseguiu segurar a mão de Clara. Obrigada, sussurrou, suas palavras quase inaudíveis. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Não, Clara respondeu, apertando sua mão. Você me deu coragem. Você salvou minha vida me mostrando o que eu poderia me tornar. Os meses seguintes foram difíceis. Clara teve que depor diversas vezes, reviver os traumas, explicar repetidamente como havia sido manipulada. Caetano contratou advogados caros que tentaram desacreditar seu testemunho, sugerindo que ela havia sido cúmplice voluntária e agora buscava vingança por ter sido rejeitada. Mas as evidências eram irrefutáveis. O diário de Isabela, as câmeras encontradas no quarto dela, os medicamentos sem prescrição e principalmente o testemunho das 2 mulheres que haviam vivido sob o controle dele. Caetano foi condenado a 15 anos de prisão por cárcere privado, lesão corporal e uma série de outros crimes. Isabela se recuperou lentamente. Os anos de isolamento e medicação forçada haviam cobrado um preço alto, mas ela tinha uma força interior que havia sido apenas adormecida, nunca quebrada. As 2 mulheres se tornaram amigas íntimas, unidas pela experiência compartilhada e pela compreensão mútua de que sobreviveram. Clara voltou para a vila onde havia crescido,
mas não como a órfã sem perspectivas que havia saído. Ela carregava consigo não apenas as habilidades artísticas que havia desenvolvido, mas também uma força interior forjada na adversidade. Estabeleceu um pequeno ateliê numa casa alugada perto da praia e começou a pintar novamente, desta vez retratos, completos, faces, inteiras, pessoas em toda a sua complexidade humana. Suas pinturas tinham uma qualidade que atraía a atenção. Havia uma intensidade emocional nelas, uma compreensão profunda da natureza humana que vinha de quem havia olhado diretamente para o abismo e escolhido não cair nele. Logo ela tinha encomendas de toda a região, e sua reputação como artista começou a crescer. 2 anos depois da fuga, Clara estava terminando um retrato de uma família local quando ouviu uma batida na porta. Abriu para encontrar um homem, de cerca de 30 anos, com olhos gentis e um sorriso hesitante. "Você é Clara?" ele perguntou. "Meu nome é Rafael. Sou médico no Hospital de Salvador. Isabela Vasconcelos me falou sobre você." Clara o convidou para entrar, curiosa. Rafael explicou que havia tratado Isabela durante sua recuperação e que havia se tornado amigo dela. "Ela me mostrou algumas de suas pinturas", ele disse, observando as telas espalhadas pelo ateliê. "São extraordinárias. Há uma honestidade nelas que é rara." "Isabela sempre foi uma boa amiga", Clara respondeu, preparando o café. "Ela me contou sua história." Rafael disse cuidadosamente. "Sobre o que vocês passaram. Devo dizer que admiro sua coragem." Clara observou o homem à sua frente. Havia algo genuinamente respeitoso em sua maneira de falar, uma ausência completa da intensidade possessiva que havia aprendido a reconhecer como sinal de perigo. "Por que você está aqui?" ela perguntou diretamente. Rafael sorriu, um pouco constrangido. "Honestamente, porque Isabela disse que eu deveria conhecê-la. Disse que você era uma das pessoas mais fortes que ela conhecia e que eu seria um tolo se não tentasse pelo menos uma conversa." Clara riu, um som genuíno que há muito tempo não saía de sua garganta. "Isabela sempre foi muito direta." "É uma qualidade que aprecio", Rafael respondeu. "Depois de tudo que ela passou, acho que perdeu a paciência para jogos e subterfúgios." Eles conversaram por horas. Rafael falou sobre seu trabalho no hospital, sobre sua paixão por ajudar pessoas em situações vulneráveis. Clara contou sobre sua arte, sobre como havia encontrado na pintura uma forma de processar suas experiências. Não havia pressão, não havia agenda oculta, apenas 2 pessoas se conhecendo sem pressa. Quando Rafael se levantou para ir embora, já era quase noite. "Posso voltar?" ele perguntou. "Gostaria de ver mais de suas pinturas e gostaria de conhecê-la melhor." Clara o estudou por um momento, procurando os sinais que havia aprendido a reconhecer. Mas tudo que viu foi sinceridade e respeito genuínos. "Pode voltar", ela disse finalmente, "mas devagar. Eu preciso das coisas em meu próprio ritmo." "Claro", Rafael assentiu. "No seu ritmo, no seu tempo, nas suas condições." Ele voltou na semana seguinte, depois na outra, depois regularmente. Não como alguém tentando conquistá-la ou mudá-la, mas como um amigo genuíno que apreciava quem ela era. Levou meses para Clara permitir que o relacionamento evoluísse para algo romântico, e quando o fez, foi uma escolha consciente e livre. Rafael nunca tentou mudar seus horários, nunca questionou suas amizades, nunca sugeriu que ela precisava ser protegida do mundo. Em vez disso, ele a apoiava, celebrava suas conquistas, respeitava sua independência e oferecia companhia sem cobrar posse em troca. 3 anos depois de sua fuga da mansão, Clara estava preparando sua primeira exposição individual em Salvador, quando Isabela apareceu no ateliê, radiante de saúde e energia. "Você conseguiu", Isabela disse, observando as pinturas que seriam expostas. "Você não apenas sobreviveu, você floresceu." "Nós conseguimos", Clara corrigiu. "Você me mostrou o caminho para fora. E você teve coragem de percorrê-lo." Isabela sorriu. "Como está, Rafael?" "Bem. Respeitoso, gentil, paciente. Às vezes ainda me surpreendo por alguém poder amar sem querer possuir." "Esse é o amor verdadeiro", Isabela disse. "O que nós vivemos com Caetano não era amor.
Era fome emocional, necessidade doentia, controle disfarçado de devoção. Clara assentiu, compreendendo finalmente a diferença que levara tanto tempo para aprender. O amor verdadeiro não diminuía a pessoa, amada, mas a fazia crescer. Não a isolava, mas a conectava com o mundo. Não a controlava, mas a libertava para ser totalmente ela mesma. Na noite da abertura da exposição, Clara estava cercada de amigos, colegas artistas e admiradores de seu trabalho. Rafael estava ao seu lado, orgulhoso, mas não possessivo, apoiando-a, sem tentar ser o centro das atenções. Isabela havia viajado de São Paulo, onde agora trabalhava como terapeuta, ajudando outras vítimas de relacionamentos abusivos. Observando as pessoas, admirando suas pinturas, Clara se lembrou da garota de 17 anos que havia chegado à mansão dos Vasconcelos com apenas uma mochila e um caderno de desenhos. Aquela garota havia quase se perdido, mas no processo de se reencontrar, havia se tornado alguém mais forte, mais sábia, mais completa. Sua arte agora retratava não apenas a dor e a luta, mas também a esperança e a redenção. Cada tela contava uma história de pessoas em sua totalidade, com suas falhas e virtudes, suas sombras e sua luz, seus medos e sua coragem. "Você está feliz?" Rafael perguntou em voz baixa, observando-a contemplar sua própria jornada. Clara olhou ao redor, para Isabela conversando animadamente com outros visitantes, para suas pinturas que contavam a história de sua própria transformação, para o homem ao seu lado que a amava sem tentar mudá-la. "Sim", ela respondeu com completa honestidade. "Estou feliz, e pela primeira vez na vida, sei que mereço essa felicidade." O amor havia quase a destruído, mas também havia a ensinado a diferença entre amar e ser amada de forma saudável. Caetano havia tentado fazer dela uma boneca de porcelana em sua coleção particular, mas Clara havia escolhido ser uma mulher de carne e osso, com vontade própria e direito à felicidade. E nessa escolha, havia encontrado não apenas a liberdade, mas também o verdadeiro amor, aquele que liberta em vez de aprisionar, que fortalece em vez de enfraquecer, que celebra a individualidade em vez de tentar apagá-la. A mansão dos Vasconcelos agora estava vazia, sendo lentamente consumida pelo tempo e pelas plantas que Clara um dia havia cuidado. Mas dela, Clara havia levado não as lembranças da prisão, mas a força que havia descoberto ter, e a certeza de que sempre seria capaz de escolher a liberdade sobre a segurança da gaiola dourada.